Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Por bondade, se coloca de pé rapidinho, aí você senta de novo, tá bom? Romanos 12, 1 e 2, amém? Eu vou ler ali, a tradução é um pouquinho diferente, bem diferente, um pouquinho só, tá? Mas trabalhar em cima daquele texto ali, tá bom? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você sente por bondade, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração, vai ser muito rápido, tá? Bem breve, porém, eu tenho certeza que Deus vai conosco por intermédio da sua palavra, tá bom? Li aqui 2 versículos bastante conhecidos da palavra de Deus, onde nós estamos vendo o nosso irmão apóstolo São Paulo. Eu gosto sempre de dar uma repassada no que está acontecendo aqui. Quando você vê a conversão do apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver que Paulo ele tem uma conversão muito linda, maravilhosa, onde Jesus se encontrou com a pessoa de Paulo, e Paulo, de perseguidor do evangelho, os irmãos vão ver que ele vai ser perseguido por amor ao evangelho, por propagar o evangelho. Quando Paulo está crescendo na presença de Deus, você vai ver que Paulo ele vai escrever várias cartas aos irmãos, enquanto ele estava livre, em outras oportunidades, quando Paulo estava preso, mas ele tinha uma atenção muito grande em relação à igreja naquela oportunidade, que estava crescendo, a propagação do evangelho era gigantesca, Deus usava de uma maneira maravilhosa, não só ele, mas também os discípulos e todos aqueles que estavam adentrando aquele momento a presença de Deus dentro do evangelho, pela pregação do evangelho. Mas você vai ver que Paulo ele é um apóstolo diferenciado, porque a preocupação dele sempre foi muito espiritual. E aí quando você lê todas as cartas de Paulo, você vai compreender que ele tinha uma preocupação muito grande em relação à igreja naquela oportunidade que estava crescendo, e a preocupação de Paulo sempre foi a questão espiritual, e nem sempre foi a questão visual, a questão material naquela oportunidade. Você vai ver que Paulo nunca se preocupou na igreja com o número de pessoas que estavam vindo para a igreja. A preocupação de Paulo sempre foi a questão de como aquele que estava vindo para a igreja deveria de adorar a Deus, de prestar o seu melhor. É por isso que você vai ver Paulo falando acerca do culto racional, falando acerca do culto pensante, falando acerca de como nós devemos estar na presença de Deus, buscando a presença do Senhor. E aí você vai ver ele falando sobre os dons espirituais, falando sobre os dons ministeriais, falando sobre a questão da Santa Ceia também na oportunidade, porque essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Não era um crescimento apenas de pessoas dentro da igreja, mas era um crescimento de dentro para fora. Essa era a maior preocupação do apóstolo Paulo. É por isso que quando você lê, se não me falha a memória, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 16, ele vai dizer assim: ainda que o meu ser exterior de fora se corrompa, o meu ser interior se renova dia após dia. Essa sempre foi a preocupação de Paulo, não a questão de quantidade de pessoas, mas a questão de qualidade de culto que os irmãos prestassem naquela oportunidade a Deus Pai, para o nome do Senhor ser glorificado. E aí, meus irmãos, quando você lê a carta de Roma, a carta de Paulo aos Romanos, ele também tinha essa preocupação. Paulo vai tratar um pouquinho sobre a fé, sobre a questão do pecado, sobre a questão de se desviar do pecado. Paulo vai falar sobre também o templo do Espírito Santo, que somos nós. Mas no capítulo 12, versículo de número 1, Paulo sente no teu coração, por intermédio do Espírito Santo, de tratar acerca de um culto que seria um culto racional. Aquilo que deveríamos, através do Espírito de Deus, usando a boca de Paulo, simplesmente fazer quando nós estivéssemos na presença de Deus. E ele começa o capítulo 12, no versículo 1,
dizendo a questão do culto, dizendo a seguinte expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo chega diante da igreja com essa preocupação, porque provavelmente nem todo mundo que entrava dentro da igreja sabia raciocinar do jeito que deveria de ser certo para poder adorar a Deus. E Paulo está dizendo assim: quando vocês for para a igreja, quando vocês estiverem na presença de Deus, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, vão para se apresentar para Deus. E de fato, meus irmãos, nós temos que entender que culto, nós estamos perdendo essa questão do que seria um culto racional. Às vezes a gente vem para a igreja no sentido só de buscar alguma coisa da parte de Deus, quando na realidade, meus irmãos, o intuito principal de um culto não é buscar nada aqui, a não ser prestar o nosso culto racional ao Senhor, porque independentemente se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele permanece sendo Deus. E esse é o intuito do culto, adorar a Ele sobremaneira, que o nome dEle venha a ser glorificado. Esse é o maior intuito do cristão vindo para a casa de Deus, ou fora da casa de Deus, é de se cultuar a Ele, não pedindo alguma coisa em troca, mas adorar Ele porque Ele é bom em todo momento, por conta da bondade e da misericórdia dEle que nos seguem todos os dias da nossa vida. E Paulo está olhando para a igreja e diz assim: vão para se apresentar. E de que maneira você tem que se apresentar? Vai se apresentar para o homem? Vai se apresentar para a mulher? Não, você vai se apresentar para Deus. E quando você for se apresentar para Deus, eu quero que vocês entendam que vocês têm que oferecer o vosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo fala acerca desse corpo, irmãos, ele não está dizendo acerca de um corpo espiritual. Paulo está dizendo acerca desse corpo carnal. Ele está dizendo assim: vão para se apresentar para Deus. E quando vocês forem para se apresentar para Deus, ofereçam esse corpo. De que maneira? Num sacrifício vivo, num sacrifício santo e num sacrifício agradável, porque isso é um culto racional. Ou seja, eu saio da minha casa ou dentro da minha casa mesmo, eu consigo prestar o meu culto racional ao Senhor. Eu sei que Deus é Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e ninguém é capaz de visualizar um Espírito. Só que nós conseguimos entender que quando nós abrimos o nosso coração e oferecemos o nosso corpo para o nome dEle ser glorificado, automaticamente conseguimos sentir a presença do Deus invisível, mas que quando nós adoramos a Ele de todo o nosso coração, esse Deus invisível se torna palpável. É como se nós estivéssemos num culto como esse, e mesmo sem ver a Deus, é como se a presença dEle fosse tão palpável, a ponto da gente abraçar a presença dEle, e sentirmos essa alegria tão grande, que tira o peso de dentro da nossa alma, e nos traz uma alegria, uma paz tão gigantesca, que a gente sai de um culto como esse, abençoados por intermédio da adoração, que a gente presta para Deus. A gente nem precisa de muito para ser abençoado. O simples fato, meus irmãos, de adorar a Deus, é capaz de abrir a janela do céu, a comporta do céu, e nos abençoar. É só abrir o nosso coração, oferecer o nosso corpo, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu sempre digo, culto, meus irmãos, não se faz apenas na igreja. O culto, meus irmãos, dentro da igreja é apenas um término de tudo aquilo que você promoveu durante o seu dia. É mais ou menos assim. O culto começa dentro da nossa casa. A partir do momento que a gente levanta e respira esse oxigênio, que eu vou dizer para você, tinha um monte de gente que gostaria de estar aqui sentado nesse banco, glorificando a Deus. Então, simples fato de você acordar para poder respirar, é motivo de você dar graças ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E durante o período do teu dia, você está cultuando ao Senhor. Vai almoçar, está cultuando a Deus, adorando
adorando a Deus pelo mantimento que está na mesa. Vai tomar um café, meus irmãos, da tarde, adora a Deus pelo café da tarde também. E o coração e o pensamento fica pensando no quê? No culto diante da noite. Porque você começa o dia adorando e o primeiro pensamento, a primeira coisa que vem na tua cabeça, sabe do que é? Hoje tem culto, vou adorar a Deus. E é tão gratificante quando a gente vem para um culto como esse, para prestar o nosso melhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E vou dizer nessa oportunidade, a minha maior preocupação aqui nesse culto de hoje, não é ver ninguém fazendo barulho, não é ninguém, meus irmãos, batendo palmo, pulando aí no seu banco. A minha maior satisfação e alegria é de te fazer entender que culto pensante, culto racional, é prestar o que você tem de melhor para Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Se eu começar desse jeito, automaticamente as portas vão se abrir e o nome dele será glorificado. Isso é um culto racional. Eu não preciso de cultuar o Senhor, tem que sentir alguma coisa, porque é verdade que algumas pessoas, quando você conversa, eles dizem assim: eu só dou glória a Deus se eu sentir, eu só dou aleluia se eu sentir. Vamos lá, meus irmãos, se eu saio de dentro da minha casa, vim para um culto como esse, onde está sendo propagado o Evangelho, e a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada, alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, junta da medula, e é apta a discernir pensamento e intenção do meu coração, e eu não estou sentindo nada, o culpado não é o irmão que cantou, o culpado não é o pregador que está pregando, nem muito menos teu pastor. Nós temos que enxergar Deus dentro da nossa alma, temos que enxergar Deus no meio da nossa vida, porque só assim a gente vai fazer questão de livre e espontânea vontade, de levantar a mão para dar um glória, de levantar a mão para dar um aleluia. E isso é um culto pensante, isso é um culto racional, isso é um culto vivo. Estou aqui porque estou respirando, e os mortos não podem adorar a Deus, mas eu posso e eu devo adorá-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Isso é um culto racional. Entendi o que é o culto racional? Aí eu vou para o verso número 2, porque tudo existe um contexto. Entendi o que é um culto de adoração a Deus. Adoro a Ele não por aquilo que Ele me dá ou oferece, eu adoro porque Ele é santo, Ele é poderoso, é tremendo e é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pois bem, depois que eu entendo isso, Paulo agora vai olhar para a igreja e vai dizer assim: e não vos conformeis com esse mundo. Que mundo Paulo está dizendo? Esse mundo que jaz no maligno, a qual a Bíblia diz que esse príncipe desse mundo se chama Satanás. E aí Paulo está olhando para a igreja e dizendo assim: não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu renovo o meu entendimento, meus irmãos? Por intermédio da pregação do Evangelho. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Só mudamos o nosso medo, o nosso modo de pensar e de agir por intermédio do Evangelho sendo pregado, entrando dentro do nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho mudança, e Paulo está dizendo: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que Paulo fala do culto, olha para a igreja e diz: não se conformem com esse mundo, ele vai dizer algo para a igreja acerca daquilo que norteia a nossa vida, não só dos cristãos que estão na igreja, mas também de quem está lá fora no mundo. E ele vai dizer acerca da vontade de Deus, e ele vai dizer assim: eu quero que vocês trabalhem a vossa mente por intermédio da pregação do Evangelho, porque só assim vocês vão conseguir compreender, só assim vocês conseguirão entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar para os irmãos aqui agora, quem gostaria de vivenciar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, eu tenho certeza que todo mundo aqui agora levantaria a mão. Sabe por quê? Porque estando na presença desse Deus invisível, porém real, porque sentimos a presença dele, é muito satisfatório quando nós entendemos que estamos no centro da palma da mão de Deus, vivenciando a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas eu queria que você entendesse, porque por muitas das vezes alguns podem apregoar por aí que vivenciar a vontade de Deus é estar livre de alguns problemas, é estar livre do choro, é estar livre da tribulação.
quando na realidade, meus irmãos, vivenciar essa vontade, ou estar no centro da palma da mão de Deus, vai muito além daquilo que a gente imagina, vai muito mais além daquilo que a gente pensa. E eu gostaria nessa oportunidade de trabalhar em cima de alguns assuntos que nos sobrevêm, para você entender o que é estar no centro da vontade de Deus. Quando Jesus estava na face da terra, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, Jesus olhou para os discípulos e para todos aqueles que também creriam no nome dele, e disse a seguinte expressão: tenho-vos dito isso, para que em mim, Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus lá atrás tinha dito bem claro que estar na presença de Deus seria muito complicado. Eu sempre falo para minha esposa, meus irmãos, e se você nunca percebeu, começa a perceber. Quanto mais a gente se aproxima do céu, mais complicado fica, mais difícil fica. E se você não reparou, tem uma vida de oração. Parece que em vez da porta se abrir, parece que ela se fecha. Quanto mais a gente jejua na presença de Deus, parece que em vez do negócio melhorar, parece que está piorando. E isso, só para você entender, é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, para você entender, é por muitas das vezes entender que você vai sorrir. E quantas vezes você vai sorrir? Vai ter períodos de dias que você vai estar tão alegre, vai vir para a igreja, vai glorificar a Deus, a majestade santa do Senhor, e isso é estar no centro da vontade de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse também, que estar no centro dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, é te fazer entender que nem sempre você vai sorrir. Vai ter dias que você vai chorar, e é necessário a gente chorar, é necessário passarmos por algumas tribulações. É por isso que o salmista no Salmo 30, verso 5, a última parte, ele disse assim, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela vai vir de manhãzinha. Então, de fato, todo cristão na igreja não está, meus irmãos, aqui simplesmente apenas na tua vida. De fato, alguém vai dizer que você vai se alegrar, não. Vai ter dias de alegria, mas também vai ter dia de choro, que só Deus vai te entender, só Deus vai conhecer o teu período de choro. E isso é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é te fazer enxergar que vai ter dias que você vai estar numa felicidade tão grande, porque toda a tua família vai vir para o culto para poder adorar a Deus. Vai ser satisfatório ver o esposo do lado, minha irmã, a esposa do lado, varão, os filhos congregando, vai ser uma alegria muito grande. Mas estar no centro da vontade de Deus também é por muitas das vezes você vir para o culto e ver a família de todo mundo no culto, e olhar para o teu lado direito, olhar para o teu lado esquerdo e não ver ninguém do teu próprio sangue adorando ao Deus que você serve. E isso é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é entender que vai ter dias que você vai para a guerra e você vai vencer. E coisa gloriosa é ir para a guerra, irmãos, e a gente vencer em todas elas. Mas eu queria te fazer entender, se até agora alguém não te disse desse jeito, Deus me trouxe aqui para te falar que não é toda a guerra que você vai vencer. Vai ter guerra que infelizmente você vai perder, e é necessário percas da nossa vida. Já pensou se todo mundo vencesse? Eu tenho certeza que ninguém estaria aqui agora, irmãos, sendo dependente da graça de Deus, sendo dependente da misericórdia de Deus. E Deus me trouxe aqui nessa oportunidade para te dizer que vai ter guerras e guerras, mas independente se você vai ganhar ou se você vai perder, em todas elas existe um Deus cuidando da tua vida, cuidando da tua entrada e cuidando da tua saída, e Ele não vai te abandonar. Se Deus está permitindo essas percas, tranquiliza o teu coração. Eu sempre digo, irmãos, a matemática de Deus é completamente diferente da tua matemática. A matemática humana é mais ou menos assim, mais com mais, para dar número positivo. Mas a matemática de Deus é diferente. Você tem que perder para poder alcançar, e o nome dele ser glorificado. Irmão, acontece isso? Acontece. Quantas vezes a gente perde tanta coisa na nossa vida sem entender? Porque entender a vontade de Deus, por muitas das vezes, parece doideira, parece loucura, porque às vezes a gente acha que Deus vai vir pela direita e Deus ele vem pela esquerda. Quantas vezes a gente acha que Deus vai vir por cima e Deus ele vem por baixo? Quantas vezes nós achamos que Deus vai usar alguém aqui pregando o evangelho para trazer uma palavra ao nosso coração, mas às vezes Deus não vai usar ninguém aqui dentro da
igreja, mas de repente ele vai usar o drogado lá fora, o bêbado lá fora, porque Deus usa quem Ele quiser, para o nome dEle ser glorificado. E isso é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é saber que vai chegar dias que você não vai ver a hora de vir para o culto, e se der oportunidade para você cantar, você canta. Se der oportunidade para você pregar, tu prega. Se der oportunidade para você orar, você vai orar. Você chega até 10 minutos antes do culto começar, dobra o joelho, busca a presença de Deus, é uma maravilha. E isso é estar no centro da vontade de Deus. Mas estar no centro da vontade de Deus também é te fazer enxergar que vai chegar dias que nem vontade você vai ter de vir para a igreja. Vai chegar dias que você vai chegar até um pouquinho atrasado, vai sentar no último banco da igreja, vai dizer assim para Deus: Deus, eu não quero nenhuma oportunidade, porque tem dias que a gente não tem vontade de pregar, tem dias que a gente não tem vontade de cantar, tem dias que a gente não tem vontade, meus irmãos, de ter uma oportunidade dentro da igreja. E é super incrível, geralmente nesses dias que a gente não quer oportunidade, podemos até chegar atrasado, parece que o pastor só tem olhos para a nossa pessoa. Nós não queríamos a oportunidade, mas o pastor, o dirigente do culto naquele dia, ele olha e diz assim: a irmã fulana de tal está com oportunidade. Você não queria falar nada, por conta da tua dor, por conta da tua tribulação, por conta da tua luta, mas aí você se levanta, abre a boca, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Deus começa a usar a tua pessoa. E isso é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, veja bem, é estar rodeado de irmãos, é estar rodeado de amigos. Estar no centro da vontade de Deus é entender que todo mundo vai querer às vezes estar do teu lado, vai querer estar na tua casa, vai querer tomar uma sopa, vai querer comer carne, vai querer orar com você, mas vai chegar dias também que estar no centro da vontade de Deus é entender, meus irmãos, que vai aparecer dias que os amigos vão se embora e vai sobrar só você e Deus, Deus e a tua pessoa. Vai chegar dias também, você vai vir para a igreja toda feliz, contente, sorridente, mas vai chegar dias também que você vai vir disfarçando um sorriso no teu rosto, e só Deus vai conhecer a dor da tua alma, a tribulação do teu coração. E quantas vezes a gente agarra a fé, meus irmãos, segura a cruz dos lombos e continua seguindo. Alguém pergunta se vai bem conosco, só Deus conhece a nossa alma, só Deus conhece o nosso coração, mas mesmo assim a gente faz que nem a sunamita. Se alguém perguntar se está bem, a gente responde: vai tudo bem. Sorrimos para muitas pessoas e vamos para nossa casa, e só Deus conhece a dor da nossa alma, a dor do nosso coração. Quantas vezes a gente vem para a igreja, irmãos, precisando de um lenço para enxugar as nossas lágrimas, e do nada Deus quer nos usar para pegar o nosso lenço, para enxugar a lágrima de alguém. Quantas vezes a gente vem para ser abraçado, esperando um abraço de alguém, e vou dizer, tem abraço que cura a alma, tem abraço que tira a gente lá do lago profundo e nos levanta para a presença de Deus. E é super engraçado, nesses dias, em vez de alguém nos abraçar, é a gente que oferece um abraço, é a gente que oferece uma mão para levantar do buraco. E isso é estar no centro da vontade de Deus. E Deus me trouxe aqui com uma palavra muito simples para dizer para você: aguenta firme, minha irmã, aguenta firme, varão. O Deus que você serve nunca te abandonou, e não é agora que Ele vai te abandonar. Ele te trouxe aqui nessa noite. Veja bem, às vezes faltou o irmão A, o irmão B, e eu sempre digo, o importante é que você está aqui. Foi Deus quem preparou esse culto para a tua pessoa, porque enquanto você está adorando, Deus tem uma palavra para a tua alma, e a palavra é a seguinte: fica tranquila, filha, você pode até não me ver dentro do teu barco, porque vai ter dias que você vai ver Jesus dentro do barco, mesmo que ele esteja dormindo, você vai observar ele lá, ele vai dar um jeito de acalmar a tempestade. Mas vai chegar dia também que você vai olhar do lado e Jesus não vai estar naquela viagem, mas o importante é que ele está no monte a te observar. E como disse o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde é que vai vir o meu socorro? Oh, glória!
glória, o meu socorro, ele vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo que esteja muito escuro, e por muitas das vezes tu achar que tudo que está acontecendo com você é fantasma, Deus me trouxe aqui lá de Birigui para te dizer essa palavra: descansa, porque não é fantasma que está permitindo tudo isso na tua vida. Sou eu mesmo que estou permitindo tudo isso na tua vida. Eu sei que na tua cabeça parece que é ruim, filha, mas eu estou trabalhando em teu favor, e você não está compreendendo ou entendendo o meu jeito de trabalhar, a minha maneira de trabalhar. Mas descansa teu coração, porque quando você não aguentar mais, nem que for entre as 3 e as 6 da manhã, na quarta vigília da noite, não tem problema, eu vou vir caminhando por cima das águas, só para pegar na tua mão e dizer: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu estou sentindo a presença desse Cristo, irmãos, ressurreto, que deu a vida por mim, por você na cruz do Calvário, se entregou à morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nessa oportunidade te trouxe aqui para dizer: eu estou no controle, não abro mão da tua vida, não abro mão da promessa, não abro mão da trajetória, não abro mão da tua família, não abro mão da tua casa. Eu disse para você um dia que toda a tua casa serviria. Deus, descansa, descansa o teu coração, porque eu estou chegando aí, vou dar apoio para você, vou quebrar o arco, vou cortar a lança, vou queimar os carros no fogo, só para trazer vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Eu estou aqui nessa noite para te garantir vitória, e a vitória é minha, a vitória é sua. Quem acredita nessa palavra? Fica tranquilo, nem sempre vai ser do seu jeito, mas Ele está no controle. Nem sempre vai ser da sua maneira, mas Ele está no controle. Lembra no ano passado, termina aqui agora, para você entender como que a gente sofre, irmãos, nessa vida. Eu costumo comparar a nossa vida como se fosse um caldo de cana. Quem já experimentou caldo de cana aqui, por bondade? Já foi lá? Aqui em Coroados tem? Tem? Coroados? Lá em Birigui tem bastante. Esses dias meu filho tem um filho de 11 anos de idade. Sentei com ele lá do lado, ele disse assim para mim: pai, ele tinha 10 anos, ano passado. Ele disse assim: eu queria comer cana, nunca tinha comido cana. Falei: rapaz, o negócio é estranho, parece isopor na boca. Falei: não tem problema não, mas vamos lá. Levei ele para um irmão lá em Birigui, na avenida, chama Sérgio. Cheguei lá e falei assim: Sérgio, prepara aí um pedacinho de cana, dá para o meu filho. Ele disse assim: fechou, deu para o meu filho começou a espremer aquilo lá na boca. Falei assim: é gostoso, ele disse, mas é ruim para mastigar. Eu falei para você, falei para ele, chama Luiz, falei para você que o negócio é ruim para mastigar. Aí eu disse: você gostou do caldo? Ele disse: eu gostei. Eu falei assim: você quer um pouquinho de caldo de cana? Eu falei, ele falou assim: sim. E a gente sentou na cadeira e ficou aguardando. Irmãos, eu senti a presença de Deus naquele dia. Conforme o irmão Sérgio pegava as canas, antigamente era um pouquinho mais manual, hoje é um pouquinho mais elétrico. Mas eu era um pouco pequeno, com meu pai ainda, eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Sempre gostei de caldo de cana com abacaxi, com limão, maravilhoso, em dia de calor, é bênção de Deus. Quem já provou sabe o que eu estou falando aqui. E estou lá, meus irmãos, sentadinhos com meu filho, e do nada o irmão Sérgio pegou 3 canas, fininha, mas era cana. Pegou 3 canas e passou no moedor, e saía aquele caldo, espremia com muita força. Ele pegou do outro lado, pegou bagaço. Ele pegou de novo aquele negócio lá, meus irmãos, que para mim não tinha mais nada ao que oferecer. Ele pegou e dobrou em 2, 3 e lançou de novo no moedor, e tinha caldo naquele negócio. Ele pegou o bagacinho da cana naquela oportunidade, jogou no lixo. E eu disse: agora você vai descartar. Ele disse: não, vem alguém aqui, porque até o bagaço vira biodiesel, vai levar lá e vai transformar em biodiesel. Falei: rapaz do céu, que bênção de Deus. E do nada eu fui embora para casa e fiquei mentalizando aquilo. Porque tribulação, para você entender, tribulação no original significa espremer com muita força. E quantas vezes Deus fala conosco por intermédio desse exemplo, para você entender? Porque o senhor do engenho que estava lá, que era o Sérgio, eu trouxe isso para a minha vida espiritual, e era como se fosse Deus. Deus pega a cana aqui, sou eu. Deus pega a cana aqui, é você, e lança no moedor.
Quantas vezes a gente é moído, irmãos, dá vontade de abandonar a fé, dá vontade de parar de pregar, dá vontade de parar de ter oportunidade. Quantas vezes passa do outro lado. Para muitas pessoas não tem solução nenhuma aquilo que tá saindo do outro lado, mas aí o senhor do engenho pega a cana de novo e dobra em 2, 3, lança de novo no moedor. Você só tá o bagaço, para muitos é lixo, mas aí Deus olha e fala assim: para muitos é lixo, mas para mim ainda pega fogo, é combustível. E quantas vezes Deus coloca a gente no moedor, a gente é espremido com tanta força que parece que a gente não vai aguentar, e a gente chora, a gente sofre, mas mesmo assim agarramos a cruz e continuamos andando, até porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá. Nós sofremos aqui, mas tem galardão no céu um dia para todos aqueles que foram fiéis até o fim. Por isso eu digo para você: fica tranquilo, eu estou no controle da situação, diz o Senhor. Estou extraindo de você o melhor caldo, assim diz o Senhor.